Bom, boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do Senhor esteja, com todos nós e que possamos adquirir, apreciar, possamos saborear, cada instante de que aqui estaremos, porque são energias que nós estamos recebendo, são bênçãos que nós estamos tendo oportunidade de ser agraciados, Então, fazer aquele, coloco bem gostoso. Obrigado, meu Pai, por esse momento. Mas vamos lá. Estamos aqui no grupo Recomeço, aqui no Jordanópolis, Nossa casa, ela atende às segundas e às quartas-feiras, as segundas para os tratamentos espirituais, da parte médica, da parte de cura, e às quartas-feiras, o atendimento fraterno. E que nós possamos, a gente fez essa divisão para melhor atender a todos aí, tá bom? Então, eu antes de nós começarmos com a palestra do nosso querido amigo Hélio, alguns avisos que são sempre importantes, para que a gente tenha aí um bom desempenho e que nós possamos ter uma noite tranquila. O uso da máscara, ele é aleatório, não é mais obrigatório, Então, só quem precisar, que possa, que utilize. Nós pedimos também a gentileza de desligarem os celulares, por favor, Porque as interferências das ondas do celular interferem no trabalho espiritual também. Então, se puder colocar ali no modo silencioso, Para que a gente possa aí ter essa tranquilidade. A nossa casa, ela tem aí um trabalho muito bonito com as lãs, que a gente sempre costuma dizer. E a gente recebe, de vocês, de doações, a lã para fazer os quadradinhos do amor, que nós chamamos. As meninas aqui da casa fazem aí a parte delas, fazem os quadradinhos, montam as mantas e fazemos as doações para aqueles que precisam. Geralmente são crianças, recém-nascidas, que não têm aí praticamente nada, então eles recebem essa doação. Nós também, agora com 20 famílias, nós aumentamos o número, graças à ajuda de todos vocês, Porque aqueles alimentos que não são perecíveis, a gente está fazendo uma distribuição para 20 famílias agora. Começamos com 12 e percebemos que vocês, todos nós, nos unimos aí para ajudarmos essas famílias. O ideal seria não ajudar ninguém, não precisaria ninguém estar precisando dessas sacolas, dessas cestas, mas infelizmente ainda se faz necessário. Então, que a gente continue e ainda se nós dermos conta de mais alguma, vamos alcançar, sem que a gente faça nada exagerado, Nós sempre comentamos sobre a importância do Evangelho no lar, onde nós praticamos a segurança, nós fazemos ali através da oração, através da leitura do Evangelho, a proteção da nossa casa. A gente vem aqui na casa espírita, recebe o passe, faz a higienização dos nossos chakras e vamos para casa. E lá nós precisamos ter também um ambiente adequado e um ambiente preparado para que as energias não se manifestem negativamente. E o Evangelho, ele nos dá essa garantia de purificar o nosso lar, fazer um escudo protetor contra os pensamentos, as energias que vêm do lado de fora e que nós também levamos para as nossas casas, às vezes aqueles pensamentos negativos, aqueles sentimentos negativos. E também aqueles que nós criamos dentro das nossas próprias casas, que geramos miasmos, Os miasmos são como se fosse uma gordura escura que fica impregnada nas paredes das nossas casas. E o Evangelho, uma vez por semana, no mesmo dia, no mesmo horário, higieniza todo o nosso ambiente.
a gente costuma, eu particularmente costumo sempre dizer, né, que a nossa casa precisa estar ventilada, precisa estar arejada, ela precisa estar, né, com bastante energia boa. Então, uma música é bom. Ali, às vezes a gente tem objetos que estão ali muito tempo parados num determinado lugar, sem que a gente vá lá e mexa. Ali é um ambiente propício para ter algumas energias negativas. Quando a gente tem ali uma parede escura, talvez na casa, no quintal, sempre é bom dar uma pintada, nunca deixar uma parede escura. Por quê? É onde há a maior probabilidade de se concentrar energias que são criadas por nós mesmos. E o Evangelho, ele queima essas gorduras que são esses miasmas, né? Então nós conseguimos ter um lugar mais adequado, mais tranquilo. Evitar palavras, vocabulários de baixo calão, gritos, né? Aquela gritaria, às vezes, discussões, até mesmo o arrastar de mesa, de cadeira, bater porta, influenciam no bem-estar da nossa casa. Então é importante que aquele é o nosso santuário, não é? Quando a gente está fora, chega em casa, não é o nosso santuário, é o nosso aconchego, não importa o tamanho, como é a nossa casa, mas é lá que a gente deposita ali o nosso sono, a nossa tranquilidade. E nós precisamos manter isso bem tratado, higienizado, tá certo? E para finalizar, antes de dar início à palestra, eu queria apenas reforçar que nós vamos fazer o nosso primeiro bingo aqui na casa, né? Que será agora no sábado, a partir das 14 horas. E a nossa ideia é que ele finaliza-se, né, até as 18 horas. Então, estão todos convidados, temos ali cartelas que já estão sendo vendidas. E todo esse trabalho é para que nós possamos ter aqui na casa, né, a devida sustentação financeira. Porque também precisa, além da sustentação espiritual, precisamos também da financeira, faz parte, porque senão a casa fecha e não tem como se manter. É água, luz, imposto, aluguel e outras coisas mais, né? Então a gente movimenta algumas coisas para que nós possamos estar de pé, saudáveis financeiramente. Felizmente estamos bem, tá? Todos nós, e isso graças a todos, né, que ajudam. Um pouquinho de cada, a gente está sempre recebendo, isso nos ajuda muito. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos iniciar, então, a nossa noite espiritual, a nossa noite de paz, onde eu os convido, né, primeiramente, para relaxar bem, relaxe os corpos, né? Descruzem os braços, as pernas, busquem ficar bem gostoso aí na cadeira, de uma forma bem agradável, para que a gente possa fechar os nossos olhos nesse instante, fazer um colóquio bem gostoso com Jesus, de agradecimento pela oportunidade bendita de nós aqui estarmos, onde cada um de nós estará sendo, né, será sendo aconchegado pelos nossos irmãos de luz, né, esses irmãos abnegados que ouvirão os nossos pensamentos, as nossas solicitudes e levará para o Pai. Então este é um momento muito importante para todos nós, porque é um momento que nós nos ligamos com a espiritualidade, é um momento que nós nos ligamos com o nosso Pai, com Jesus. Então que nós possamos nesse instante pedir por nós, é um momento de muita serenidade. E eu vou pedir, né, que a gente faça esse pedido pela nossa saúde mental, nossa saúde do corpo, pedirmos um equilíbrio nos nossos pensamentos, para que eu possa também ter um bom desempenho aonde eu trabalho, aonde eu estudo, ter um bom emprego, pedir, né, para esses irmãos de luz, que eu consiga, através do meu esforço, do meu trabalho, ter também um bom emprego que me sustente, e que nós possamos dividir estas vibrações que nos chegam com aqueles que não puderam estar presentes esta noite aqui nesta casa.
e vibrarmos por aqueles que estão nos ouvindo aqui pela internet, por aqueles parentes que não puderam vir, irmãos, tia, avó, que a gente emane um pensamento gostoso, bom, para que eles possam, desta forma, receber esta energia salutar. Vamos vibrar pela nossa rua, pelo nosso vizinho da direita, da esquerda, de frente, de trás, para que haja harmonia, segurança na nossa rua, no nosso bairro, vibrar pela nossa cidade, pelo nosso Brasil e pelo nosso planeta, que nos recebeu com muito carinho. E vamos vibrar, inclusive, por aqueles que se encontram nos hospitais, hospitalizados, em momentos de cirurgia, de recuperação, que a nossa corrente de luz possa chegar até esses lugares em forma de energia positiva, curativa. Vibrarmos por aqueles que estão nos asilos, nas creches, os andarilhos, por aqueles que cometeram uma falta qualquer aí e que estão nos presídios, que eles possam também se recuperar. Enfim, que nós possamos vibrar pela paz do nosso planeta, inclusive. E assim, nós nos postamos diante de Jesus, de joelho, em espírito, e a Ele rezamos a prece que Ele nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles a quem nos têm ofendido. E não deixeis, Pai, cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos dar início à nossa palestra de hoje com o nosso amigo Hélio, que trará a mensagem, do Evangelho, e que nós possamos absorver esses momentos e que enriqueça os nossos corações. Eu tirei 10 minutos seu. Você me deu 10 minutos. Quando você quiser. E você me faz o fechamento final? Por favor. Uma boa. Boa noite a todos. Boa noite. Que Jesus possa continuar nos abençoando hoje e sempre. O tema proposto hoje, do Evangelho segundo o Espiritismo, está no capítulo 4, Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. A princípio, essa afirmação assusta, né? Como um homem velho vai entrar no ventre da mãe e renascer de novo, né? Mas não foi isso que Jesus quis dizer, por isso que ele fala em parábola. E o tema da noite é necessidade da encarnação, não da reencarnação, também da reencarnação. Alguém aqui acha que é a nossa primeira encarnação, que é a sua primeira encarnação? Não. Nós só temos uma pessoa que esteve conosco, que encarnou pela primeira vez e conseguiu cumprir todo o seu propósito e não vai reencarnar, que é Jesus, né? Então, ele teve a primeira encarnação e conseguiu. E a gente não consegue? Poderia conseguir, mas é um pouco difícil. E o tema começa com uma pergunta. No item 25, necessidade da encarnação. A encarnação é uma punição? E apenas os espíritos culpados estão sujeitos a ela? Não. A encarnação não é uma punição. Ela é necessária a nós, aos espíritos, um estágio na vida corporal. Esse corpo amanhã vai embora. Mas o espírito que está hoje como Hélio, amanhã pode estar como Joana, como João, como Maria, mas ele continua.
Então, nós temos essa experiência num corpo corporal para que possam ser cumpridas as ações materiais, as experiências materiais que os desígnios de Deus que Ele nos confia. Também é necessário para nós mesmos, para que a gente se aprimore, para que a gente aprenda e apreenda para a gente mesmo. Porque uma coisa é saber, a gente pega o Evangelho, lê, estuda, sei tudo. Vivenciar é diferente, muito diferente, né? Então, a Vanice falou sobre vícios, né? Então, tem um vício. Quantos eu não tenho, né? Primeiro, eu só vou me curar, independente do vício que eu tenha, está dentro do contexto, se eu assumir que eu tenho um problema. O dia que eu assumir que eu tenho uma dependência, que eu tenho um vício, eu começo a sanar o problema. Enquanto eu não tenho essa consciência, eu não corro atrás. Eu não vou ao médico, ao terapeuta, aquele que se fizer o necessário, né? Qual que é a nossa missão nessa vida? Quando a gente encarna, hoje no estágio que nós estamos, a primeira encarnação já é mais, digamos, mais difícil de acontecer. Mas nós percebemos ainda, é só quando a gente vai para algum lugar assim muito difícil, a gente percebe até na fisionomia das pessoas que elas têm uma fisionomia ainda bruta. Pegamos primeiras encarnações, os selvagens, né? Eles têm uma experiência no corpo de carne que nós já passamos para aprender e aplicar nele mesmo. Porém, Deus nos deu o livre-arbítrio, né? E aí é que o bicho começa a pegar. Porque se a gente tivesse uma cartilinha para seguir, talvez fosse mais fácil. Mas aí quem decide sou eu. Eu tomo as minhas próprias decisões. Eu não sei se vocês já ouviram um ditado. A vida é feita de escolhas. E é mesmo. Só que nem sempre eu faço as melhores escolhas para mim. Eu faço as melhores escolhas em querer me divertir, em ter amigos alegres, ir para a balada, né? Um monte de coisas assim. É necessário? Também. Mas não é só isso, né? Deus, Ele criou todo mundo igual. Simples e ignorantes. Infelizmente, nós não somos mais tão simples. Mas nós ainda somos muito ignorantes no sentido de conhecer. E eu não quero conhecer. A maioria de nós não queremos conhecer. Por quê? Esse é o nosso livre-arbítrio. Quando eu conheço, a minha culpabilidade é maior. Porque Deus vai me cobrar? Imagina. Deus não cobra ninguém. Ele nem me julga, né? É que a minha consciência, quando eu conheço, ela se amplia. E quando ela se amplia, ela me cobra, não Deus. Deus é tão inteligente que Ele nos deu um atributo que Ele mesmo tem a função de nos cobrar. A gente precisa tomar cuidado nas experiências, nas escolhas que a gente faz. Porque é muito bom a gente andar pela porta larga, né? Ah, não tenho problemas, eu vivo bem, dou risada, saio, ela falou sobre fofoca, faço isso, faço aquilo, e vou vivendo numa boa, até que eu não tenha um pouquinho de conhecimento, né? Quando eu tenho conhecimento, aí eu já não sei se é tão bom assim. Será que é?
Na primeira encarnação que nós temos, é para desenvolver o intelecto da gente. Nós, espíritos, na primeira encarnação. O intelecto, trabalho, progresso moral, né? O relacionamento. Relacionamento é o problema mais antigo do mundo. Até Jesus teve problema de relacionamento. Quem somos nós para não termos? Muitas vezes a gente não consegue amar até um familiar que convive com a gente. Mas a gente pode, o Edar não falou sobre o Evangelho no Lar? Quando eu faço o Evangelho no Lar, eu posso pedir para que, se eu não consiga amar aquele familiar, que eu possa conviver com ele com muito respeito, em paz. Já é uma forma de amar. Não é isso que é amar, mas já é uma forma. Já estou melhorando um pouquinho, né? E na primeira encarnação, a gente também deveria, né? A gente nem sempre consegue, e não consegue nem na segunda, nem na 100ª, desenvolver a bondade. E o que a gente faz muito é desenvolver a maldade. E a maldade é o contrário da bondade. Uma vez Chico Xavier falou o seguinte, que o amor e o ódio é que nem uma moeda. O amor e o ódio é o lado da moeda. Para amar alguém, às vezes demora tanto, né? A gente é imperfeito, tem que parar algumas arestas. Aí eu começo a amar. Porém, para odiar aquela pessoa, por qualquer motivo, às vezes por um motivo tão pequenininho, é questão de minutos. Eu passo a odiar, é o lado da moeda. Só que para reverter essa situação do ódio para o amor, às vezes eu levo 1, 2, 3, até 4 existências. Tendo essa informação, é de bom grado que a gente não odeie ninguém, né? A gente compreenda qual o lugar mais difícil do mundo. Você tem ideia? É o lugar do outro. É se colocar no lugar do outro. E quando o outro fala para a gente sobre as suas dores, sobre as suas experiências, a gente que está de fora até acha que é fácil. Será que se eu estivesse no lugar dele, se eu conseguisse me colocar no lugar dele, seria fácil assim? Se a gente tivesse desenvolvido, em vez da maldade, a bondade, a doçura, né? A benevolência, a caridade, aí seria mais fácil. Mas a gente ainda deixou desenvolver muito a maldade, a violência, e a gente vê o mundo como está hoje. E vendo o mundo como está hoje, nessa encarnação, a gente fala assim, poxa, não tem mais jeito não. Precisaria começar tudo de novo. Só que não é uma verdade. O mundo já foi bem mais difícil do que é hoje, mesmo em termos morais. Hoje a gente vê tanta violência, tanta coisa ruim acontecendo, porque a gente permite primeiro. Eu só vou assistir uma TV se ela tiver sangue escorrendo pela tela, né? Porque isso vende. Se os canais forem só falar coisas boas, ninguém assiste. Então, a gente tem uma culpabilidade nisso, né? Escolher os programas. Se a gente escolher melhor os programas, a gente já começa a nos burilar sobre a maldade. Às vezes, as pessoas perguntam se a gente vai prolongar indefinidamente a nossa reencarnação. Quando eu encarno, se eu cumprisse tudo o que está proposto e não me equivocasse, igual Jesus, não estava mais reencarnando na Terra. Como não é o nosso caso, a gente vai reencarnar. E aí, quando a gente chega no plano espiritual, que não é bem como a Vanice foi boazinha com a gente, fala assim, lá é tão bom, mas não queiram se matar para ver não, tá?
daí eu vou partir daqui, vou estar com Jesus. Mas Jesus está comigo o tempo todo. 200% do meu tempo Ele está comigo. O problema é que eu, Hélio, quase nunca estou com Jesus. Eu só lembro dessa pessoa dos meus momentos difíceis. Sou ajudado? Muito, o tempo todo. Só que eu até esqueço de agradecer. Além de tudo, sou mal educado. E nós somos assim. Então, eu não preciso desencarnar para ver Jesus, não. Até porque, ao desencarnar, vamos pensar que a gente vai assim, aí eu vou para o céu. Alguém aqui leu ou assistiu o Nosso Lar? Não. Vai ser lançado esse mês o Nosso Lar 2, que não é bem o Nosso Lar 2, é um outro livro do Chico. Acho que dia 8. E assim, André Luiz não foi um médico ruim, ele foi uma boa pessoa na Terra. Mas ele tinha alguns defeitos, como nós. E ao desencarnar, quem assistiu o filme vai lembrar, ele chega, vai para o Nosso Lar e queria trabalhar como médico. Mas ele não podia não deixar ele trabalhar como médico, porque ele não tinha um atributo principal. O atributo principal na espiritualidade é o amor. E ele ouvia várias vezes as pessoas chamá-lo de suicida. Todos nós somos um pouco suicida. Nós nos suicidamos um pouquinho por excesso de comida, excesso de prazer, falar mal dos outros, um monte de coisa que às vezes a gente nem percebe, mas a gente muitas vezes se suicida um pouquinho. E nesse sentido que ele era chamado de suicida, porque ele bebia, um monte de coisa, mas era uma excelente pessoa. Cuidava, ele era médico e cuidava de todo mundo que precisava, mesmo que não pudesse pagar. E quando ele chegou no Nosso Lar, o sonho maior dele era ser recebido pela mãe. Ele não tinha essa lembrança. E passado o tempo, a mãe vem visitá-lo, porque a mãe estava num plano acima do Nosso Lar. O Nosso Lar, gente, não é céu não, tá? Muita gente espírita tem essa, quero morrer e ir para o Nosso Lar. É o céu do espírita. Uma ova, gente. Nosso lar está no umbral, mais sutil que a terra. Nós estamos no umbral. Nosso lar está acima da Alvorada Nova, de algumas colônias, mas ele está numa faixa bem mais sutil, mas é umbral. Então, quando a mãe dele que estava acima pôde descer e vir visitá-lo. E a primeira coisa que ele fala, o que é? Abraça, mata a saudade. Poxa, esperava tanto ser recebido por você, mas você não veio. E ela diz, então, mas eu vim e te recebi. Eles vibravam em faixas diferentes. Ele nem percebeu que a mãe estava ali. É isso que acontece a gente com Jesus. Por isso que eu falo, Jesus está sempre comigo, mas nem sempre eu estou com Ele. E quando quem leu e quem assistiu o Nosso Lar, André Luiz em Nosso Lar, ele usa roupa, ele toma injeção, ele come, ele toma remédio, né? Ele vai no banheiro, faz xixi, faz cocô. Que diacho de céu é esse? Não é esse céu que eu quero para mim. Mas se eu for para o Nosso Lar, está de bom tamanho. E fatalmente, eu estou falando de mim, eu não irei ainda. Um dia, talvez, quem sabe. Agora, quando nós formos para os mundos felizes, talvez o estágio que Chico Xavier esteja, aí sim, nós podemos estar sempre felizes. E a Terra é um local que nós podemos ser felizes, sim. Nós só não somos porque a gente não quer. Nós somos felizes dentro do que é possível, porque nós ainda estamos num plano de provas e expiações, então a gente não consegue ser feliz 100% do nosso tempo.
mas podemos ser mais felizes do que nós somos. Como eu faço para vencer a minha primeira encarnação? Ele tem aqui no Evangelho uma demonstração muito simples, que ele faz como um estudante. Um estudante, para que ele passe de série, para que ele passe, seja aprovado no curso que ele está, ele tem que estudar. Então, eu e meu amigo que está aqui do lado, vocês alguns estão vendo, outros não, mas eu já percebi ele aqui, ele pode ter estudado melhor e concluiu o diploma no tempo normal. O Hélio Cabeção não estudou e demorou o dobro do tempo para fazer o mesmo curso que ele fez. Isso é nossa encarnação e reencarnação. Então, a gente não foi aprovado, a gente volta. Aí eu volto, mas daí eu já sei tudo aquilo. A gente tem a bênção do esquecimento. Tudo que eu aprendi, eu não esqueço. Porém, está dentro de mim. Eu tenho que renovar isso. E depende só de mim crescer e me transformar num espírito bom, né? Sem egoísmo, sem avareza, não ser orgulhoso. Quando a gente toca nessas palavras, muitos de nós, e quando eu digo muitos, gente, são muitos mesmo. A gente diz assim, imagina que eu sou orgulhoso. Imagina, de jeito nenhum. Não sou egoísta? Imagina. Pisa no meu calo. Isso somos nós. Nós achamos que o outro é. Mas nós somos. Quando a gente ouve alguma coisa dizendo do outro e se interessa até em termos que a Vanice usou como fofoca, então. Se eu me interesso é porque aquele assunto que eu acho tão feio, tão ruim, ele está latente dentro de mim, ele está lá quietinho. Que muitas vezes eu tenho vergonha de lembrar desse problema e olhar no espelho e falar para mim mesmo. Esses somos nós. E a gente está aproveitando essa encarnação. Nós estamos realmente aproveitando e fazendo, ter um objetivo do que a gente quer dessa encarnação. Não vou perdoar minha amiga aqui nem a pau. Imagina, porque a gente tem uma educação equivocada. Quando eu falo em perdão, dá a impressão que eu não vou perdoar o outro, porque ele fez eu sofrer tanto. E quando eu falo que vou perdoar, dá a impressão, nossa, mas eu sou bonzinho. Bonzinho é bobo, gente. Não pode ser bonzinho, não. Quem falou isso foi Chico. Não é para ser bonzinho, é para ser bom. Ele fez eu sofrer tanto e eu vou ser bom e perdoá-lo? Não vou ser bonzinho com ele, não vou perdoá-lo. Mas eu vou desculpar. São dois extremos. Desculpar eu não posso nunca. Está no dicionário. Desculpar quer dizer tirar a culpa. Eu e ela temos um problema, ou tivemos um problema, nem a conheço, tá? Então, é assim, se eu tenho um problema com ela, eu posso pedir perdão. Jesus falou isso pra gente. Mas eu tenho uma ideia equivocada do que é perdão e eu não peço. Porque eu acho que, vou me humilhar, pedir perdão? Não vou me humilhar. Eu vou pedir, se ela aceitar, se ela não aceitar, problema dela. Eu fiz a minha parte, desejo de coração. Agora, desculpar eu não posso. Ela não pode me desculpar. Se a gente teve um problema e a culpa seja dela ou minha, o problema é meu ou dela, com Deus. Só Ele pode tirar a culpa. E a gente equivocadamente pede desculpa 5 milhões de vezes por dia. Mas não pede um perdão, às vezes, a vida toda. Quando a gente entende que perdão é a única coisa que eu posso pedir, aí fica mais fácil de perdoar. E perdoar não é esquecer, não. Se eu esquecer, vou procurar um psiquiatra, gente. Eu estou começando a ter um problema. Talvez um Alzheimer, alguma coisa. Perdoar é esquecer, tirando a mágoa do meu coração, que está fazendo mal para mim.
não vou perdoar minha amiga aqui. O que eu estou fazendo? Cultivando a mágoa. O que eu estou fazendo? Tomando remédio, tomando veneno, esperando que ela morra. Uai, eu sou um ser pensante. Não vai acontecer. Quem vai morrer sou eu. É isso que eu quero para mim? Aí, como nós somos seres pensantes, fica mais fácil eu decidir. Agora que eu sei, vou perdoar ou não vou? É problema meu. Se alguém perguntar para mim, eu digo assim, seria de bom grado que você perdoasse. Mas, é você quem tem que decidir. Também de nada adianta falar para minha amiga aqui do lado, te perdoo, só que eu não quero te ver nunca mais. Vai. Isso não é perdão. Te perdoo, estou na mesma calçada, ela vem vindo atravessa. Aí eu estou sendo hipócrita. E aí, esses sentimentos que a gente desenvolve, em vez de desenvolver o amor. É difícil amar. É difícil amar até quem nos ama. E quem nos ama, quando a gente ama muito quem nos ama, não é tanto amor isso, é uma troca. Eu amo quem me ama. É uma troca. Amar aquele filho difícil que eventualmente Deus colocou no nosso caminho, aí está o X da questão. Amar aquele irmão que está na rua é mais difícil. Amar no sentido de, não preciso pegar esse ser que está ali na rua e trazer para dentro de casa. Mas eu posso sim estar passando, acabei de sair do restaurante, sobrou 90% da comida, né? Pedi demais, aí eu deixo lá e o restaurante vai fazer o quê? Jogar fora, porque não pode dar para ninguém, é lei. Se ele der para alguém e alguém eventualmente passar mal e falar que foi a comida, pode até fechar o restaurante. Então ele vai jogar fora. Mas eu, espírito comum, posso pedir para ele, você embrulha para mim? Ele vai colocar numa marmitex e ao sair eu posso até levar para casa e esquentar. Mas eu posso fazer algo melhor. Dar para uma pessoa que está aí na rua. Quanto me custou? Nada, eu tinha que pagar não. Né? Não é porque eu trouxe ou porque eu falei que não ia comer tudo que ele me deu um desconto. Mas eu fiz uma caridade muito grande. Uma pessoa que está com muita fome e nessa encarnação não deu um passo não. Mas eu comecei a entender o objetivo das nossas encarnações. Depois de 500 encarnações a gente aprende. Né? Talvez, quem sabe, a gente aproveita e perdoa agora. Ah, não consigo perdoar minha irmã agora aqui. Né? Ah, vou deixar para a próxima encarnação. Deixa não. Muito difícil eu reencarnar no planeta Terra. Nós estamos mudando de faixa. De provas e expiações para regeneração. E é tão simples, é uma conta matemática e lógica, só não é nada espiritual. Meus bisavós, eu tinham 20 filhos. Meus avós tinham 10. Minha mãe teve 7, teve mesmo. Eu tive 2, tenho só um hoje. Eu tive 2. Quantos casais a gente conhece que não quer ter filho? Eu mesmo tenho 10 casais, amigos, e continuam sendo amigos, que não quer filho. Alguns nem podem mais, mas não querem, por opção. Aonde fica a nossa chance de reencarnar? Muito remota. Difícil. Agora, se eu não conseguir acompanhar o progresso moral do planeta Terra, não encarno aqui, mas nem por bênção. Porque nós vamos ser os capelinos de ontem. Capela chegou num nível em que ele foi promovido de categoria. Capela Planeta foi promovido. Os capelinos que sabiam muito, eram muito inteligentes, porém moralmente não acompanharam a maioria. O que fizeram? Nascer em outro planeta. Muitos vieram para a Terra. Nós vamos ser esses. Vamos talvez para um planeta novo, onde vai ter que descobrir como temperar a carne, caçar para comer. Coitado das mulheres, né? Arrastar as mulheres pelo cabelo. Tomara que não, né? Tomara que a gente já chegue um pouquinho mais melhor, né? Mas é isso que nós estamos plantando.
E é isso que nós vamos colher. Meu amigo Tadeu sempre diz, você gosta de comer abacate? Eu particularmente não gosto. Mas adoro, que bom, então planta abacate. Porque se você plantar quiabo, na hora da colheita você vai ter que engolir o quiabo goela abaixo. E é isso que a gente faz. Nós somos, todos que estamos nesse recinto, eu não tenho dúvida do que eu vou falar, nós somos excelentes agricultores. Nós plantamos muito, mas nós não escolhemos as sementes. Aí eu escolho, planto o vento, quando eu escolho a tempestade, eu acho ruim. Mas é isso que nos espera. Porque se Deus privilegiasse alguém, ele não seria Deus, ele seria injusto. Por isso que ele nos criou todos iguais. É promessa de Jesus. Simples e ignorante. Nós não somos mais simples, mas ainda somos ignorantes. Mas a frase continua. Rumo à angelitude. Olha que bênção. Um dia todos nós que estamos aqui vamos ser anjos. Vai demorar? Quero nem pensar no assunto, no meu caso. Mas é uma possibilidade. Jesus costuma cumprir as suas promessas. Mas ele não vai fazer milagre para nós. Nós vamos ter que trabalhar para que esse milagre se realize em nós. E assim, na próxima reencarnação, talvez a gente já possa estar assim, igual o irmão José. É difícil, né? Mas quem sabe? Que Jesus possa continuar nos abençoando hoje e sempre. Graças a Deus. E nesse momento ímpar, vamos percebendo a presença dos divinos mensageiros de Jesus aqui entre nós. E vamos percebendo que do alto dessa sala jorra uma quantidade imensa de fluidos de paz, de amor, de curas. E esses fluidos vão pairando sobre os nossos coronários, adentrando o nosso corpo físico, e através da corrente sanguínea vão sendo levados a todos os nossos órgãos, sistemas, células. E vamos assim, Mestre Jesus, nos sentindo totalmente calmos e refeitos, através do Teu amor. Aproveitando essa equipe que aqui se encontra, vamos de mãos dadas com Ele, de encontro aos nossos lares, e vamos adentrando a nossa casa pela porta principal, percebendo que essa equipe de benfeitores da espiritualidade vai retirando do nosso lar mágoas, ressentimentos, miasmas, e o nosso lar vai ficando totalmente higienizado com a presença dos divinos mensageiros de Jesus. Vamos mentalizando todos os nossos familiares envoltos na luz de Jesus. Principalmente aquele familiar que eu tenho uma dificuldade tão grande de me relacionar, Senhor. Se eu não conseguir amá-lo nessa encarnação, que eu possa conviver com ele com muito respeito. E aquele irmão que temos lá em casa, com aquele tipo de vício que você conhece tão bem, Mestre Jesus. Proteja-o, ampare, para que ele possa sair vitorioso dele mesmo. Mestre Jesus, um dia você nos disse que a maior vitória que a gente pode ter é a vitória que temos sobre nós mesmos. Proteja esse irmão, ampare-o, para que ele possa ter a bênção de sair vitorioso dele mesmo. E se em nosso lar ainda se encontrar algum irmão desencarnado, sem nenhuma função nobre de um trabalho específico, te rogamos, Senhor, que amorosamente ele possa ser conduzido até a nossa casa de oração, com muito amor e carinho.
E nesse momento ímpar, vamos buscando nas mãos de Jesus o remédio que vai sendo colocado em todas as águas existentes aqui no recomeço. Em todas as águas que trouxemos para fluidificar. Que ao tomá-la, Senhor, possamos nos renovar através do Teu amor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Jesus, de todos os males, agora e para sempre, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Gratidão, gente. Obrigado por mais essa noite, que Jesus possa estar com vocês o tempo todo. Obrigado pela mensagem. Passe branco. 1, 2 e 3.